Jó 1, do 1 ao 12. Então, farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem, diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O pastor já orou? Ou a gente não orou ainda? Então o Senhor pode nos dirigir a Deus em oração? Ó Deus Santo e Bendito, agora que nós lemos a tua palavra, ó Deus, nesta reunião, que tem como finalidade estudá-la, nós confessamos nossa carência, Senhor, para entender a sua palavra corretamente e vivê-la. Nós cremos que o teu Santo Espírito, no qual nós somos selados, cada um de nós que cremos no nome do teu Filho, é aquele mestre dos corações, aquele que nos ilumina o entendimento. Nós pedimos ao Senhor, Deus poderoso, que através do teu Santo Espírito venhamos a entender a tua palavra. Amém. Que venhamos a ser edificados, santificados, nos tornemos mais puros, mais obedientes, mais confiantes, ó Deus do Senhor, para a glória do teu nome, para nosso bem-estar espiritual. Assim nós oramos, pedindo ao Senhor também que abençoe Mateus, nosso irmão querido, quando ele expõe e explica a sua palavra. Com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Então, irmãos, a gente vai estudar essa parte aí que nós lemos do livro de Jó, né? Antes de nós adentrarmos propriamente ao texto, nós vamos fazer uma introdução aqui, né? A gente precisa entender alguns conceitos, ter alguns conceitos para entendermos o livro de Jó. Primeiramente, né, sobre a autoria do livro de Jó. O livro ele é anônimo, né? A gente não sabe quem que é o autor de Jó. Normalmente a gente atribui a Moisés. Normalmente Jó é atribuído a Moisés. E essa atribuição a Moisés é feita, tem outros motivos, né? Mas uma delas é por causa do período em que o livro se encontra, né? Então, lendo Jó, você percebe que não há menção de templo, né? Não há menção de templo. Jó, ele atua como um sacerdote patriarcal. Ele é como se ele fosse um sacerdote dentro do seu lar, né? Tanto é que a gente leu aqui que ele chamava os seus filhos de madrugada e fazia holocaustos, né? Sacrifícios. Então, perceba que não há um ministério sacerdotal no livro de Jó, né? É Jó que exerce esse ofício. Então, parece que Jó ele viveu num período patriarcal, no período de Abraão, né, Isaac e Jacó. Então, algumas pessoas atribuem a Moisés por causa dessa questão aí, né? Um dos motivos. Mas é apenas uma suposição. A gente não sabe se foi Moisés que escreveu Jó realmente, né? Mas, enfim, não importa, né? A gente sabe que o autor é inspirado por Deus. Assim como também existem outros livros da Bíblia que a gente não sabe quem é o autor, né? Por exemplo, Hebreus. Normalmente não, né? Algumas pessoas atribuem a Paulo.
mas a gente não sabe se foi Paulo, né? E provavelmente não foi. Então, o que a gente sabe é que era uma pessoa que tinha autoridade, né? Foi alguém inspirado por Deus, e a igreja reconheceu Hebreus como um livro inspirado e a palavra de Deus para nós. Então, a gente tem que ler Jó dessa maneira. E a data também, a gente não tem conhecimento, né? Pode ter sido escrito na época de Moisés, pode ter sido escrito posteriormente. Mas alguns conceitos importantes para a gente entender o livro de Jó, eu coloquei aqui 6 conceitos, né? Então, o primeiro deles é que algumas pessoas esperam que o livro de Jó fale sobre o sofrimento e como elas podem entender por que estão sofrendo. Eu acho que a maioria das pessoas conhece aqui a história de Jó. A gente viu aqui que ele era um homem íntegro, reto temente a Deus, que se desviava do mal. E a gente vai chegar numa parte aqui que vai falar do teste que Jó vai passar. E esse teste inclui sofrimento. Várias provações ele passa, seus filhos e filhas morrem, ele perde várias coisas dos seus bens e ele depois ele fica doente, né? Ele adoece. Então, esse homem era como se ele fosse o mais rico, o mais excelente da terra, e depois ele desce até ao abismo, né? Então, é um sofrimento terrível que esse homem passa, e as pessoas leem o livro de Jó, né, os cristãos, já sabendo disso. É um livro que fala sobre sofrimento. Ele fala sobre o sofrimento, mas ele não fala, ele não dá respostas, né, do porquê nós, como seres humanos, sofremos. O livro ele não foi feito com esse intuito. Né? Tanto é que nem Jó recebe a resposta do seu sofrimento. Não é verdade? A gente chega lá no final do livro de Jó, e a gente vê que Deus fala com Jó, mas Deus não dá a Jó as respostas do porquê ele sofreu. Ele apenas coloca Jó no seu lugar, né? Porque durante o livro a gente vê que Jó ele vai especulando, né? E até pensando, talvez Deus não esteja sendo justo com ele. E aí, no final do livro, Deus aparece e fala com Jó. E ele faz questionamentos a Jó, e Jó tem que ficar calado, né? Ele fala, coloca a mão na minha boca. Eu antes te conhecia só de ouvir falar, agora te vejo os meus olhos. Então Jó ele reconhece o seu lugar, mas ele não recebe a resposta dos seus sofrimentos. E nós também, quando lemos o livro de Jó, não receberemos a resposta dos nossos sofrimentos, né? Jó, meus irmãos, ele tem provações, não julgamentos. É um segundo conceito que a gente tem que ter antes de para nós interpretarmos corretamente o livro, né, antes de lê-lo. Jó tem provações, não julgamentos. Então é interessante isso daqui, porque o sofrimento de Jó é tão grande que alguém pode pensar que tem alguma coisa, não é possível, né? Ele deve ter feito alguma coisa. Jó deve ter feito algo para desagradar a Deus. Só que o livro não dá margem para a gente pensar assim. A gente vai ver daqui a pouco que o autor aqui, ele fala de Jó de uma maneira que ele estica a integridade de Jó ao máximo, né? É como se Jó fosse um modelo, né, de pessoa em todos os sentidos, tanto no sentido moral quanto no sentido de prosperidade também. Então, é interessante isso, né? O autor ele não dá margem para nós pensarmos que Jó tem algum erro na vida dele. Não quer dizer que Jó não cometia pecado, né? A gente vai ver mais para frente isso. Claro que, por vezes, ele deveria tropeçar, como acontece conosco também. Mas a vida dele era íntegra. Ele não está sendo julgado por causa dos pecados dele. O autor não dá a entender isso, né? Aliás, quem fala isso são os amigos de Jó. E no final do livro nós sabemos que eles têm um conceito errado sobre Jó. O livro de Jó não é sobre Jó, tá? Isso aqui é importante. O nome do livro é Jó, mas não é sobre ele. O livro é sobre Deus. E é sobre a sabedoria de Deus. A gente, ao ler esse livro, esses 42 capítulos, nós vemos que há vários debates sobre sabedoria. No final, Deus aparece a Jó e fala com ele. E Deus mostra que Jó não sabe de nada, né? Que Deus é mais sábio que Jó. Então, ao lermos esse livro, nós precisamos ter esse conceito. Jó é um livro sobre Deus, sobre a sabedoria e sabedoria de Deus. O outro conceito é que o livro também ele não é para nos ajudar a entender a justiça de Deus no mundo, né? Porque
Deus, quando ele aparece a Jó, ele não tenta se defender, ele não defende a sua justiça. Na verdade, ele mostra como ele é sábio, como nós falamos aqui. Então, o livro não é para isso, para defender a justiça de Deus. Embora, claro, Deus seja justo, né? Obviamente. E aí, o outro conceito que a gente colocou aqui é que o livro não é para nos dar resposta sobre sofrimento, como nós falamos, mas é mais sobre confiança. Então, a ideia é a seguinte, né? Eu estou andando reto diante de Deus. Estou passando por sofrimentos. Provavelmente, ou talvez, né? Eu não tenha resposta sobre esses sofrimentos, mas eu posso continuar confiando em Deus. É isso que Deus espera de nós. Deus não é obrigado a dar respostas sobre as coisas que nós enfrentamos na vida, sobre as nossas tribulações, mas Ele espera de nós que confiemos nele, que nós saibamos que Ele é bem mais sábio que nós e Ele sabe o motivo pelo qual nós estamos sofrendo, né? Então, o Jó ele é testado nisso também. Será que ele vai continuar confiando que Deus é mais sábio que ele, que Deus é o Deus verdadeiro, que Deus é reto? E aí, o último conceito, e eu estou correndo aqui, né, por causa do nosso horário, é que o livro é mais sobre o que constitui justiça ou retidão do que sobre o porquê nós sofremos. Vai ter um diálogo aqui entre Deus e Satanás, onde Satanás vai introduzir uma questão, né? Será que Jó ele teme a Deus debalde? Nós vamos ver o motivo disso, né? E aí é interessante que essa questão sobre essa questão que Satanás coloca sobre Jó, sobre as motivações de Jó, tem a ver com a retidão, o motivo da retidão dele, né? Então, será que Jó ele está temendo o Senhor, ele está sendo íntegro sem motivo? Ou é porque o Senhor está dando tudo a ele? Então, a questão é essa. Então, o livro de Jó, ele é mais sobre o que constitui retidão, né? O que constitui o andar íntegro e reto diante de Deus, do que porque nós sofremos. Então, esses são os conceitos gerais que nós precisamos para entender o livro. E aí nós passamos para a exposição, né? Alguém lê para a gente o verso, né? Ou o versículo, aqui não entrou aqui é uma narrativa, né? Não entrou nas partes mais poéticas, então, versículo. Alguém lê para a gente o capítulo 1, versículo 1, por favor. Havia um homem na terra de Uz, o nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, desviado do mal. Então, Jó é colocado aí como um homem da terra de Uz. Até hoje, a gente não sabe exatamente onde fica Uz, tá? Existem algumas suposições. Uma delas é que Uz fica em Arã, está associada a Arã. E o texto, ou os textos que mostram isso, estão lá em Gênesis, né? Gênesis 10, 23 e Gênesis 22, 21. Primeiro das Crônicas também, primeiro das Crônicas 1, 17. Então, algumas vezes Uz está conectado a Arã, outras vezes está conectado a Edom. E aí os textos que falam isso é Gênesis 36, 21 e 28, né? E Lamentações também, 4, 21. Vamos lá em Lamentações 4, 21, que é um texto bem claro. Lamentações, de Jeremias 4, 21. Eu lerei aqui. Diz assim a palavra do Senhor: regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice se passará também a ti, embebedar-te-ás e te desnudarás. Então, está vendo Uz associada a Edom. E também Obadias, a gente viu esse texto quando a gente expôs os trechos aqui do livro de Obadias, né? Obadias 8 e 9 vai conectar Edom com a terra de Uz e a terra de Temã, né? Então, é provável que Edom esteja, ou melhor, que Uz esteja mais conectada a Edom, a terra de Edom, porque Edom ela era conhecida como um local, né, de sabedoria. Então a gente vê isso, né, que a Bíblia fala dos sábios de Edom, né, Obadias 8 a 9 vai falar isso. E um dos amigos de Jó, que é Elifaz, ele é chamado de Elifaz o Temanita, né, de Temã, que é também Edom. Tá? Então, provavelmente Uz
ficava ali na terra de Edom. Alguns estudiosos também falam que Jó ele era edomita, porque o nome Jó ele seria a abreviação de Jobabe, que é um nome que vem de Edom. Então, provavelmente, Jó era um edomita, né? Era da terra de Edom. E aí o texto vai falar das qualidades de Jó, né? Ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, né? Primeiramente, Jó era íntegro. A palavra aí que aparece para íntegro tem a ideia de ausência de culpa. É uma palavra que é usada quando uma pessoa, ela é, como é que posso dizer, em termos gerais, né? Em termos gerais de moralidade humana, aquela pessoa não tem nada de errado na vida dela, digamos assim. É alguém que você olha e você não consegue atribuir nada de errado àquela pessoa. Ela é alguém sem culpa, tá? A palavra íntegro, aqui no livro de Jó, ela aparece, o oposto dela, né? Aparece como aquele que é culpado, tá? Então, são palavras que são colocadas em justa posição, né? Uma oposta à outra. Então, o íntegro é aquele que não tem culpa. E o culpado é aquele que não é íntegro. Seria basicamente isso, né? E aí, Jó também era reto, né? Era íntegro, reto. Reto aqui é correto, tá? É uma pessoa correta. Normalmente, essa expressão, essa palavra é usada na Bíblia quando ela descreve alguém que age de acordo com as expectativas de Deus. Então, é interessante que a gente está vendo lá no livro dos Reis, né? E quando Deus ele dá a avaliação dos reis, o texto lá vai dizer, né? Fulano não fez o que era reto perante o Senhor. Ou fulano fez o que era reto perante o Senhor. E por que isso? Porque eles estão sendo avaliados segundo a expectativa de Deus. Era o que Deus esperava deles. Né? E dentro do contexto lá, Deus esperava que os reis de Israel e Judá agissem conforme a aliança, que eles fossem pessoas que guardassem a aliança do Senhor, né? Então essa era a expectativa com relação a ele. Com Jó, claro que é diferente, porque Jó não está vivendo dentro do contexto de Israel. Mas basicamente isso. Alguém correto aqui na Bíblia é alguém que vive segundo as expectativas de Deus. Deus espera que essa pessoa seja correta e ele está vivendo dessa maneira, né? E aí ele também era alguém que é temente a Deus, homem íntegro, reto e temente ao Senhor. Temente a Deus, geralmente aparece nas Escrituras quando se fala de um padrão de conduta moral que é conhecido e aceito pelos homens em geral e motiva as pessoas a terem um comportamento correto, mesmo quando o Estado não impõe sanções morais, né? Então, é alguém que leva, basicamente alguém que leva Deus a sério, né? É uma pessoa que faz aquilo que é correto, mesmo quando não há leis, por exemplo, do Estado, para freá-la. Então, por exemplo, na nossa sociedade, as pessoas saem umas com as outras, né? Tem relacionamentos, por exemplo, sexuais, né? Umas com as outras, não há nenhuma proibição do Estado com relação a isso. O Estado permite que elas vivam assim. O crente, ele não vive assim. Né? O crente, ele não vive assim. Mesmo que não haja uma sanção do Estado ou alguma proibição sobre isso, o crente não vive assim porque ele sabe que Deus não se agrada disso. Então, ele leva Deus a sério. Então, essa é a pessoa que teme a Deus. É uma pessoa que leva a Deus na mais alta conta, né? E aí, o texto também vai falar, né, que Jó era alguém que se desviava do mal. E a palavra aqui para mal, ela é colocada também, né, como o oposto de íntegro. Tá? Isso aparece lá em Jó 9:22. Então, alguém que é mau, é alguém perverso, né? E é o contrário também de uma pessoa íntegra. Ele se desvia desse caminho. Então, veja que Jó ele é colocado aqui, meus irmãos, como um modelo de devoção, né? Como um modelo de integridade. Como nós falamos no início, nada aqui no texto dá a entender que Jó ele tinha alguma falha na sua vida. Ele está sendo apresentado como um modelo, o maior modelo de moralidade, digamos assim, né?
de devoção a Deus que alguém pode ter. Tanto é que o próprio Deus fala isso dele, né? Quando chega Satanás diante de Deus, Deus fala, né? Você viu lá o meu servo Jó? Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Imagina Deus falar isso de você, né? Não tem ninguém na terra igual o presbítero Evanildo, não tem ninguém na terra igual o diácono João. É um elogio e tanto. Então veja que não há motivos para nós pensarmos que Jó tinha alguma coisa errada em sua vida. E aí, o texto lá no versículo 2 e 3 vai apresentar as possessões do status de Jó. Vai dizer aí, né? Alguém lê para a gente, vai falar aí dos seus filhos e filhas e das suas posses, né? Jó 2 e 3. Sendo de 7 filhos e 3 filhas, e 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então veja aí, que Jó era o Elon Musk, né? Do Antigo Oriente. Ele era o homem. O Elon Musk é o mais rico hoje, né? Ou alguém já. Acho que é ele mesmo, né? Mas enfim. A questão aqui é que Jó ele tinha muitas posses, né? Ele era o maior do Oriente. E é interessante que provavelmente aqui o texto ele coloca essas posses de Jó e também sua família como o ideal, né? Então, Jó, a vida dele era o ideal em tudo, né? Tanto de moralidade, quanto também daquilo que ele possuía. Tá? Você vê aqui que os números eles são até estereotipados, né? Ele possui, tudo exato, né? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Então, é um estereótipo, né? Ele coloca todas as posses de Jó como se ele tivesse o ideal assim, de prosperidade. Então perceba aí que ele é colocado como um padrão, né? Então tudo sobre Jó é o ideal. O que tem o propósito de retratá-lo, né? Eu coloquei aqui, que tem o propósito de retratá-lo como exemplo máximo de uma pessoa que está além de qualquer reprovação e que alcançou o sucesso pelos mais altos padrões, né? Então não tem como reprovar Jó na sua vida moral, ele alcançou o maior sucesso que alguém poderia ter naquela época, né? E aí, vai falar aí no versículo de número 4 sobre a piedade de Jó. Versículo 4 e 5, na verdade, né? Vai dizer aí que seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então, primeiro aí o versículo 4, depois nós lemos o 5. Então, vai falar aí que os filhos de Jó davam banquetes e convidavam as suas 3 irmãs. Então, 2 questões aqui para a gente, 2 perguntas. O que são esses banquetes? Isso aqui é importante porque depois os filhos de Jó vão morrer em um desses banquetes, tá? Então, é importante a gente entender o que é isso. Então, primeiro, a gente precisa descrever aqui o que não são esses banquetes. Não são festas de farra, tá? A gente pode ter essa impressão que os filhos de Jó se reuniam lá no final de semana, no sábado, para tomar cerveja e tocar pagode ali, né? Então, a ideia não é essa. Eles não estão vivendo numa orgia, por exemplo, ou na farra, né? E algumas pessoas podem até pensar isso porque eles vão morrer depois em uma dessas festas, né? E até um dos amigos de Jó, que é Bildade, lá no capítulo 8, verso 4, ele vai sugerir que os filhos de Jó morreram por causa de alguma culpa associada a isso, tá? Então, Jó 8, 4. Se teus filhos pecaram contra ele, ele também os lançou no poder da sua transgressão. Tá vendo? A ideia de que, ou seja, se teus filhos pecaram contra Deus, então Deus ele destruiu eles na sua transgressão ali, né? Eles fizeram mal naquelas festas que eles faziam. Então, primeiramente, né, o texto não dá a entender isso. Que os filhos de Deus estavam em festas de orgias ou algo do tipo, né? A segunda coisa é que as festas aqui também não são associadas ao culto, né? Porque a palavra que é usada aqui normalmente denota ocasiões especiais festivas.
Então, o que são essas festas, esses banquetes que os filhos de Jó davam? É interessante que aí o texto do versículo de número 4 vai usar a expressão que cada um por sua vez dava esse banquete. No texto hebraico, aqui é literalmente cada um no seu dia. E a Almeida Revista e Corrigida traduz dessa maneira. Cada um no seu dia dava esse banquete. Provavelmente estava falando aqui, o texto está falando aqui do dia do nascimento deles, tá? Cada um no seu dia é o dia do nascimento dos filhos de Jó. E esse dia do nascimento, provavelmente é o dia, está falando de aniversário, né? Festa de aniversário. Lá em Jó 3:1, quando Jó ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele usa uma expressão que é a mesma que aparece aqui, né? Então, Jó amaldiçoou o seu dia, tá? No hebraico está literalmente assim. Embora a nossa tradução seja o dia do seu nascimento, porque é isso que significa o texto, né? Então, a ideia aqui é que eles davam festas de aniversário, cada um no seu dia, não era festa que dava todo final de semana, tá? Era no dia do aniversário deles, eles chamavam as suas irmãs para comemorarem. E aí, continuando aqui, né? E aí Jó, o texto vai falar, né, que Jó, no versículo de número 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, provavelmente era uma festa que durava vários dias, né? Então, era mais de um dia de festa, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, veja aí que o texto vai falar que Jó, quando eles terminavam as festas, esses banquetes, ele chamava os filhos e santificava eles, oferecia holocausto, porque ele pressupunha, ele pensava que talvez os filhos poderiam ter blasfemado, que a palavra é amaldiçoar, né? Amaldiçoar Deus em seu coração. E aí, é interessante aqui a ideia de Jó fazer esse ritual, né? Porque mostra o cuidado de Jó, tá? Mostra o cuidado de Jó, mas também é possível que Jó faça isso porque ele tem algumas concepções equivocadas sobre o modo de agir de Deus, tá? Por quê? Existem textos antigos que trazem orações, né? Orações que outros povos faziam, e eles, às vezes, questionavam os deuses por estarem sofrendo. Então, uma pessoa estava sofrendo, ela questionava os deuses, e ela queria saber por que ela estava sofrendo, aí ela começava a especular sobre o que possivelmente ela fez de errado contra alguma divindade, né? Então, tem até uma oração neo-assíria, onde um homem ele especula se ele pisou em um local sagrado e aí desagradou alguma divindade, ou se ele comeu algo que não era para comer e desagradou a divindade. Então, Jó, ele tem esse cuidado aqui, não porque ele pensava que os filhos dele eram flagrantemente apóstatas, tá? Pessoas que só, ou então, né, pessoas que só agiam bem na frente de Jó, e quando não estava na frente de Jó, ali na festa, fazia tudo que é contrário aos padrões morais de Jó. Não é porque Jó pensava isso que ele está agindo assim. Ele pensa que, possivelmente, os filhos dele naquele banquete ali poderiam, de alguma forma, e até mesmo de uma forma não flagrante, terem blasfemado contra Deus no coração. E isso poderia desagradar a Deus. Tá? Então, Jó, a gente vai ver daqui a pouco que provavelmente até o desafio que Satanás ele lança pode ter até a ver com essa questão, esse pensamento de Jó, né? E aí o que seria blasfemar contra Deus? As Escrituras colocam várias maneiras vários tipos de blasfêmia, né? E aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, assumir o crédito pelo que Deus faz, isso está lá em Deuteronômio 8:17. Deuteronômio 9:4 também mostra que blasfemar ou amaldiçoar Deus no coração pode ter a conotação ou a ideia de julgar mal a Deus por seus motivos. Tá? Então, tem várias maneiras. Ao pensar que Deus não agirá,
A gente passou lá por Isaías, né? Tem alguns trechos onde o povo de Deus pensa que Deus não vai agir, que Deus esqueceu, não vai fazer mais nada, vai deixar o povo lá no exílio. A gente viu isso lá em Isaías, né? Expressar as ambições de alguém contra Deus, expressar a arrogância também contra Deus, afirmar que não há Deus, né? Como lá aparece lá no Salmo 14:1, são modos de blasfêmia, são modos de amaldiçoar Deus no coração. Tá? E aí é interessante essa ideia, né, de blasfêmia contra Deus no coração, porque aqui não é a ideia de que eles apenas pensaram isso dentro de si. Quando a Bíblia usa essa ideia de blasfêmia e de falar no coração num sentido corporativo, e os filhos de Jó estão nesse contexto, né, é uma festa. Então, quando a Bíblia usa essa ideia, ela está falando de coisas que são até expressadas, né, verbalmente. Tá? Isso aparece, por exemplo, lá no Salmo 78. Eu coloquei aqui, ver se eu acho no meu esboço. Salmo 78:18 e Deuteronômio 8:17. Vamos lá em Deuteronômio 8:17? Alguém abra lá, por favor, Deuteronômio 8:17, depois Salmo 78:18. Não digas no teu coração, ele não está falando com uma pessoa só. Então não é algo que um indivíduo faz interiormente, né? Está falando com Israel. A ideia de que Israel ele teria esse pensamento e diria isso, né? Expressaria isso. E Salmo 78:18 também. Alguém abra lá, por favor. Está vendo? Não é algo que fica apenas internamente. Eles tentaram a Deus e expressaram aquilo, né? Pedindo o alimento. Né? E aí, a gente chega na parte do versículo 6, vai falar de uma reunião que existe no céu. Né? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, primeiro aí, né? Quem são esses filhos de Deus? É uma expressão que não aparece muitas vezes na Bíblia, tá? Filho de Deus aparece em Gênesis 6. É um texto difícil, tá? Existe até hoje discussão lá sobre quem são os filhos de Deus de Gênesis, né? É um texto difícil e ele também aparece aqui em Jó, tá? Essa expressão aparece em Gênesis 6 e Jó aparece algumas vezes. E a Bíblia não dá tantos indícios sobre quem são esses filhos de Deus. Ela não fala assim com clareza, né? Não traz descrições sobre quem são esses filhos de Deus. Mas é interessante que no pensamento ali dos povos que viviam ao redor de Israel, existia esse conceito também, né? Dos filhos de Deus. Esses filhos de Deus normalmente eram filhos de divindades, que também eram deuses. E eles compunham uma corte celestial. Tá? E parece que é isso que está acontecendo aqui. Veja que os filhos de Deus, eles se apresentam diante de Deus. Tá? Eles se apresentam diante de Deus, então eles estão provavelmente compondo essa corte celestial. Então, essas reuniões que aconteciam, isso no pensamento, né, dos povos da época, essas reuniões que existiam entre os deuses e seus filhos, que eram outras divindades, era para entregar, como se fosse isso, né? Entregar relatório, desempenhar papéis, funções. E é interessante que a própria Bíblia ela tem esse conceito também. Veja, algumas coisas que os povos antigos faziam e criam, Deus reprova claramente nas Escrituras. Outras coisas ele não reprova. Elas são ressignificadas. Né? Por exemplo, a circuncisão, outros povos faziam também. Só que ela é ressignificada no Antigo Testamento. Né? Ela tem uma função que tem a ver com a aliança de Deus, né? Com o sinal de Deus com o seu povo. Templos também, sacrifícios, outros povos faziam sacrifícios. Para os outros povos, os sacrifícios eram alimentos
para as divindades. Para Deus, não. Sacrifício nas escrituras do Antigo Testamento eram tributos que eram dados a Deus. Então veja que algumas coisas a Deus ele reprova claramente, que os outros povos pensam e fazem. Outras coisas são ressignificadas. Essa ideia do conselho divino, que é o conselho de Yahvé, ela não é eliminada da Bíblia, ela é ressignificada. Tá? Tem alguns textos claros sobre isso. Vou mostrar o conselho de Yahvé, né? Um deles, eu coloquei algumas passagens aqui, mas a gente vai para a passagem que é mais clara sobre isso, é 1 dos Reis 22. Tá? Vai chegar lá, né? Então aí vocês vão ver com o pastor lá, 1 dos Reis 22, mas a gente vai ler aqui também, 1 dos Reis 22, versículos 19 e 23. Mas só para vocês entenderem o que está acontecendo aí, o texto ele está dentro de um contexto de guerra, tá? Então, Josafá, rei de Judá, e Acabe, rei de Israel, reino do norte. Lembra que o reino foi dividido? Vocês já viram isso lá em Reis. Então, Josafá, rei de Judá, e Acabe, reino do norte, eles se juntam para combater o rei da Síria. E aí, o que acontece? Josafá, ele quer saber se eles vão poder mesmo sair e pelejar contra o rei da Síria. Aí eles consultam os profetas. Vários profetas, se eu não me engano, eram 400 profetas, né? E aí, todos eles, aquela multidão de profetas, dizem o seguinte: pode ir lá e guerrear, que vocês vão guerrear e vão prevalecer. A Josafá fala o seguinte: mas não tem outro profeta para trazer uma outra palavra? Aí Acabe e fala: tem Micaías, mas eu não gosto muito dele não, porque ele só fala de mim o que é mal. Aí Josafá fala, né? Mas vai lá, chama ele. Mesmo que ele fale isso, chama ele. Aí Micaías vem. Aí, né, para resumir o texto, versículo 19 a 23, vai mostrar uma visão que Micaías tem sobre essa corte celestial. Tá? 1 dos Reis 22, 19 a 23, diz assim: Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote-Gileade, que é o local da guerra, né? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com o quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então tá vendo que existe como se fosse uma corte celestial. E aí Deus pergunta, né? Quem que vai sair e enganar Acabe para que ele morra lá em Ramote-Gileade? Aí os que estavam ali da corte davam sugestões que poderia ser feito. Aí um chega e fala: não, eu vou sair, vou ser espírito mentiroso lá na boca de Acabe. Esse texto é difícil, né? Esse texto é difícil porque está mostrando que um espírito enviado de Deus, primeiro, né? Deus estava querendo enganar Acabe, né? Ele estava querendo enviar alguém para enganar Acabe, e um espírito da parte dele vai lá e age como espírito mentiroso na boca dos profetas. Esse texto é difícil, né? Aí o pastor vai chegar lá, vocês vão ver, né? Ele vai expor isso aí melhor para vocês. Eu só trouxe aqui a questão da corte celestial. O resto da parte difícil, aí deixa que ele vai explicar. Então vamos lá voltar para Jó. Jó, capítulo 1. Então, nós vimos aí, né, que provavelmente esses filhos de Deus fazem parte dessa corte celestial. Algumas pessoas, alguns estudiosos entendem que eles são os anjos, tá? Outros entendem que eles não são a classe que é designada como anjo. Tá? Lembra que existe mais de uma classe de ser celestial. A Bíblia fala de anjos, fala de serafins, fala de querubins. Tá? Mas alguns estudiosos acham que esses não são anjos, porque anjos eles têm uma tarefa
de serem mensageiros, tá? Então, e é isso que a palavra anjo significa. A palavra anjo significa mensageiro. E aqui a função não é de ser mensageiro, é de entregar relatório, de tomar decisões, tá? Então, é isso que essa que é a ideia do texto. E lá no Salmo 82:1 vai falar sobre essa corte divina, né? Salmo 82, eu vou ler lá para os irmãos, para ficar mais clara essa ideia. É um salmo também que é muito difícil, mas diz assim, Salmo 82:1, Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. E aí, lá no verso, né, de número 6, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, alguns estudiosos entendem que esse salmo ele está falando dessa ocasião e desses seres que fazem parte dessa corte, né, desse conselho divino. É claro, meus irmãos, que o nosso Deus, e Deus como ele está apresentando nas Escrituras, ele não precisa ser aconselhado por ninguém, tá? E ele mesmo fala isso lá em Isaías. Vocês passaram lá por Isaías, né? Lá no capítulo, acho que é 40, vai dizer que Deus ele não precisa de conselho, não precisa ser aconselhado por ninguém, mas essa é a maneira que ele decidiu agir, né? Essa maneira que ele decidiu agir. Ele tem um conselho onde aqueles seres servem a ele, entregam relatórios e recebem também atividades para que sejam realizadas. E aí, o texto vai falar que nessa ocasião, vou correr aqui um pouquinho, Satanás também veio entre eles. Alguém leia para a gente, por favor, do versículo, né, de número 7 ao de número 9. Ou melhor, ao de número 10, tá? Do 7 a 10. Então, veja aí, terminando o versículo 6 em diante até o 10, né, fala que nessa ocasião em que os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, Satanás também se apresenta. E aí, esse texto é bem interessante, né, porque mostra uma reunião onde Deus se encontra e aparece Satanás, né? E aí algumas pessoas podem até pensar, por que o diabo está fazendo na reunião de Deus, né? Só que é interessante e é importante nós falarmos isso aqui, que é provável que Satanás aqui não seja Satanás, o diabo que aparece no Novo Testamento. Por que isso, tá? A palavra aqui no hebraico é Satã. Satã no Antigo Testamento não é nome próprio. Ela pode ser usada para pessoas. Quando alguém se opõe a outra pessoa, ou quando alguém se coloca como adversário, essa palavra é usada. Tá? Então, por exemplo, o anjo do Senhor, ele age como Satã, adversário de Balaão. Tá? Lá em Números 22, e o versículo 32 também, lembra dessa passagem, né? Balaão, ele queria profetizar lá contra Israel e tal. Aí Deus envia o anjo do Senhor, ele se coloca no caminho, Balaão está em cima da jumenta. Balaão não vê o anjo do Senhor, mas a jumenta vê. Aí ela tenta se desviar ali do caminho, né, e prensa a perna de Balaão na parede. E aí fala lá que o anjo do Senhor se colocou no caminho para se opor a Balaão. A palavra lá, se opor, que foi traduzida como se opor, é Satã. Tá? Essa palavra Satã. E é interessante também, é importante a gente falar aqui, que no texto hebraico aqui, essa palavra ela carrega um artigo. Tá? Seria o Ha-Satã, o Satã. E na Bíblia, né, no Antigo Testamento, no hebraico, né, nome próprio não tem artigo. Então você nunca vai ver, por exemplo, o Davi. No português a gente fala isso, né? O Marcelo, a Heloísa, mas no hebraico não se escreve assim, não se fala assim, tá? Então as palavras que são nome próprio
não carregam um artigo. Quando um substantivo carrega artigo, ele está provavelmente designando uma função. Então, esse ser aqui que aparece, provavelmente não é o diabo que tentou Jesus lá no deserto. Aí o texto não especifica quem é exatamente, tá? Se é alguém desses filhos de Deus que está cumprindo uma função, o texto não fala, tá? É apenas alguém que está tendo essa função de adversário. É a tradução melhor, tá? É mais bem traduzida a palavra aqui como adversário ou como desafiante, porque ele está cumprindo essa função e a gente vai ver que ele vai trazer um desafio, tá? Aí o versículo de número 7, Deus vai perguntar, né? De onde você vem, Satanás? Ou o adversário, né? Ou desafiante. Aí ele responde, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí, o adversário aqui, o desafiante, vai dizer, né? Porventura, Jó debalde teme a Deus, ou seja, Jó ele teme a Deus sem motivo. Acaso não cercaste com sebe, ou seja, o Senhor não colocou uma proteção sobre ele, também sobre a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Aí ele vai falar, né? Estende a mão contra ele, toca em tudo que ele tem e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Então, primeiro, Satanás, esse adversário que aparece aqui, perceba que ele nem é ele que começa a questão, né? Porque algumas pessoas podem ler assim, tá vendo esse coisa aqui, esse desafiante aqui, esse adversário, ele quer fazer mal a Jó. Mas perceba que ele chega aqui nessa reunião, ele nem fala de Jó. Quem fala de Jó é o próprio Deus. Tá? Então, é Deus que começa essa questão sobre Jó. E aí, Deus ele fala, né, ele elogia Jó, fala que ele é o mesmo elogio que aparece no versículo de número 1. Então, há esse elogio e aí Satanás joga essa questão. Né? E aí, qual que é a ideia, né? Alguns estudiosos entendem que o intuito aqui nem é fazer mal a Jó. Tá? A ideia é que ele está trazendo uma reflexão sobre, digamos assim, as políticas de Deus. Ou seja, Jó ele é reto. Ele é o mais íntegro em toda a terra. Mas será que não é porque o Senhor está abençoando muito esse cara? E veja, Deus não foi contrário a essa reflexão. Deus não é contra essa reflexão. É um questionamento legítimo. É muito fácil quando você está sendo muito abençoado, né? Agora eu quero ver você obedecer quando está tudo indo mal, né? Quando as coisas estão indo ruim, quando você é fiel, é um cônjuge fiel, mas aí a tua mulher do nada se desvia, abandona o lar. Quando você perde o emprego, começa a passar dificuldades financeiras terríveis, aí aparece uma doença terrível para você cuidar naquela situação toda. Então, quando está indo tudo tranquilo, aí é muito fácil ser obediente, né? É muito fácil. Mas aí eu quero ver se esse homem íntegro aí, que Jó é, quando né, as coisas começarem a apertar. Então, veja que ele lança esse desafio aqui, né? Não é uma questão ilegítima. É algo legítimo de se questionar, né? Ele está sendo muito abençoado. Será que ele vai ser assim se ele não tiver isso tudo? Então vamos ver, né? Se ele vai continuar sendo íntegro e reto ou não. Então, veja que a ideia aqui não é porque ele quer fazer mal a Jó. Ele não está rindo com isso, vamos destruir a vida de Jó. A ideia não é essa, é uma questão legítima. Né? E lembra que no começo do estudo, a gente falou que o livro é sobre retidão. Né? O livro de Jó é sobre o que constitui retidão. A retidão verdadeira é quando ela não é interessada. Pode ver essas igrejas aí, né? Estão cheias de pessoas que estão buscando a Deus pelo que Ele pode dar. Promessas sobre prosperidade, e elas
né, buscando Deus, estão em todas as reuniões, orando ali, lendo a Bíblia, porque elas querem as bênçãos de Deus. Então, isso a gente pode questionar, né? Isso é retidão de verdade? Isso é integridade de verdade? Parece que não, né? Então, essa é a questão que o adversário coloca aqui. E aí, Deus vai, né, andando aqui, a gente tem que pular algumas partes. Não vai dar para ver tudo aqui na íntegra, por causa do horário, né? Mas caminhando aí, ele vai falar, né? Estende, porém, a tua mão contra ele, toca-lhe tudo quanto tem e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Aí disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás, o adversário, saiu da presença do Senhor. Então, caminhando para o final, a aplicação, né? Eu coloquei assim, a aplicação para a gente, né? O livro de Jó carrega a temática, esse final, né? Embora eu tenha pulado essa parte, mas eu vou explicar aqui para vocês. Ele carrega essa temática aqui no final sobre o que a gente pode chamar de simbiose, né? A ideia de que seres humanos precisam dos deuses naquela época, né? E os deuses precisavam dos seres humanos. As pessoas serviam aos deuses naquela época, na época bíblica. Eu estou falando de Israel, tá? Estou falando de pessoas fora de Israel. Lembra que Jó não é israelita, tá? Então Jó não tem todos os conceitos que os israelitas tinham. E Jó vive num contexto onde as pessoas servem a Deus, aos deuses, por aquilo que eles podem dar. Tá? Então, nas narrativas lá de criação, né, mesopotâmicas, por exemplo, os deuses criam a humanidade porque eles estão cansados de trabalhar. Aí eles vão criar a humanidade para dar alimento a eles. E aí a humanidade faz isso. Elas dão alimento aos deuses, elas criam templos, que são as casas dos deuses, e elas servem aos deuses ali devotamente, porque elas não querem que hajam catástrofes, elas não querem que a enfermidade chegue na vida delas. Então veja que há uma mútua codependência ali entre divindades e seres humanos. As divindades precisam dos deuses para receberem seu alimento, suas casas, enfim, e a humanidade precisa deles para serem protegidas, né, para terem prosperidade. Então o livro de Jó carrega essa temática por trás desse texto aqui no final. E aí, o desafio do adversário ou desafiante está relacionado a esse interesse. Por acaso Jó teme a Deus sem interesse? O desafiante levanta a questão se a retidão de Jó é desinteressada ou não. E aí a gente faz uma pergunta aqui, né? Por que você ama a Deus? Por que você serve a Deus? Você ama a Deus e serve a Ele porque é certo fazer? Ou é por aquilo que Ele te dá? Ou seja, em outras palavras, por interesse. É certo, meus irmãos, que nós devemos amar a Deus e obedecê-lo também por aquilo que nós recebemos. Nós recebemos muitas dádivas, muitas bênçãos de Deus, não é verdade? E uma maneira de nós demonstrarmos essa gratidão, obviamente, é através de obediência. Mas a nossa obediência não pode estar firmada nisso, tá? Em última instância. Por quê que não pode estar? Porque uma hora ou outra a gente pode perder as coisas. E aí, se a gente perde... E aí, se a nossa fé, se a nossa devoção a Deus está baseada nas bênçãos, tira as bênçãos e aí a fé e a retidão desmorona. Não é verdade? Se a minha obediência está alicerçada na prosperidade, naquilo que Deus pode me dar, aí Deus, né, uma hora me prova, tira aquelas coisas ali, aí tudo desmorona, minha integridade, meu temor ao Senhor desmorona. Então é isso, né? Coloquei aqui no final, somos retos apenas porque Deus nos abençoa. Quando Ele retirar suas bênçãos, nossa retidão será como palha que é levada pelo vento. Então, a pergunta que nós fazemos aqui
no final do nosso estudo é em que está baseada a sua obediência a Deus. Você serve a Deus porque é correto fazer, você serve a Deus por aquilo que Ele é. Deus é o ser mais excelente, mais bondoso, Ele é o nosso Criador e nós devemos obedecê-lo, nós devemos amá-lo, nós devemos temê-lo. Esse é a base de tudo, né? Essa é a base de tudo. Você serve a Deus por isso ou serve a Ele pelas coisas que Ele te dá? Então, eu espero que nós reflitamos sobre isso e que a nossa resposta seja: sim, eu sirvo a Deus porque eu amo, porque Ele é o ser mais excelente, é o ser mais belo, é o ser mais bondoso e Ele me criou para a sua glória. Que nossa resposta possa ser assim. E que, como Jó, né, lembra que Jó, o livro de Jó não é sobre Jó, mas nós podemos tirar lições da vida de Jó, né? Que como Jó nós mantenhamos nossa integridade, né? Tem um livro muito interessante que o título é Integridade Apesar de Tudo. É um livro do reverendo Daniel Santos, né? Integridade apesar de tudo. Apesar de tudo que aconteça em nossa vida, nós temos a graça da parte de Deus de mantermos a nossa integridade, mesmo diante dos males que nos sobrevêm, mesmo diante das circunstâncias de tribulação. Que Deus nos abençoe.